Líder Flamengo é o terceiro time que mais jogou desde o início do Brasileirão. Calendário apertado faz o futebol brasileiro ter pouco tempo de descanso entre as partidas de todos os campeonatos disputados por cada equipe da elite. Pouco período entre os compromissos é tema constante de reclamação de treinadores e dirigentes dos clubes da Série A, assim como o Fortaleza. O Cuiabá também está entre os times com menor tempo médio de descanso na temporada e desde o início do Brasileirão, 5.765 minutos e 5.444 minutos, respectivamente. Ou seja, o Dourado entra em campo a cada 96 horas no ano ou 91 horas desde a sua estreia no Campeonato Brasileiro, líder do Brasileirão. O Flamengo joga um jogo a cada 5.988 minutos em média desde o início do torneio e aparece como o terceiro time com menos descanso no período. Veja a lista completa abaixo. A carga de menos 6.000 minutos em média entre os jogos, cerca de 99,8h, tem impactado diretamente o Flamengo, que tem sofrido com o desgaste da sequência de jogos. A equipe perdeu o atacante Bruno Henrique por lesão no último jogo e o técnico Tite voltou a criticar o calendário e o período de intervalo entre as partidas. Vou falar um pouco pessoal. Eu fui dormir ontem. Primeiro dia depois do jogo contra o Atlético. MG, você não descansa. Tem a energia. Eu não sei se, o Bruno Henrique estando limpo, ele consegue sair do contato e não machucar. Mas quando há jogos excessivos, a propensão de um atleta machucar é muito maior. Fica o registro. Se o sindicato dos atletas colocou que 66 horas é o tempo mínimo entre uma partida e outra, eles estão errados também. Estou colocando na condicional. Eu não sei se isso pode ter influenciado a ele ter se machucado, afirmou. Sabemos que 66 horas não é o ideal, mas mediante o calendário e o excesso de jogos, não haveria como aplicar as 72 horas. Ficaria inviável compor as tabelas das diversas competições. Os clubes se permitem participar de 4, 5 ou até 6 competições anualmente sob o argumento da necessidade de arrecadação. Portanto, são sabedores dos riscos que seus atletas irão correr por optarem por disputar todas essas competições em um período de 10 meses. Veja a nota na íntegra abaixo com o detalhamento do caso. Presidente da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol FENAPA, Jorge Borsato, disse que a entidade busca sempre a integridade física e saúde dos atletas e que a reivindicação sempre foi de 72 horas do intervalo entre as partidas, com base em laudos clínicos. De acordo com Borsato, ainda busca rever o acordo das 66 horas para retomar o período mínimo para 72 horas. O acordo de 66H é o mínimo de intervalo entre partidas, podendo ser mais do que essas horas intervalares. Inclusive, o próprio clube e federação, no momento do calendário do campeonato, pode aumentar o período entre as partidas para que aquele atleta participe. Isso é uma questão de logística. Agradecemos a solidariedade do professor Tite, preocupado com a situação dos atletas. Precisamos da ajuda de todos que estão vinculados ao futebol, afinal, os atletas são os protagonistas do espetáculo. Defendemos as condições de trabalho, integridade física e saúde dos atletas. Tempo de descanso entre os jogos na temporada toda, assim como desde o início do Brasileirão. Fortaleza e Cuiabá são os times com menor descanso considerando todos os compromissos de 2024. O Clube Cearense disputou 5 competições neste ano: Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Clube Mato Grossense também teve 5 torneios para disputar na temporada: Mato Grossense, Copa Verde, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. Com 42 jogos disputados no ano, Bahia e Botafogo aparecem na sequência com um jogo a cada 101 horas em média cada. O menor tempo entre os jogos dos dois times neste ano é igual, 3.990 minutos ou cerca de 66 horas. Isso aconteceu em 2 momentos para cada clube. Veja no fim da matéria os detalhes de maior e menor tempo entre os jogos de cada equipe. Confira abaixo os times com menor tempo médio de descanso entre as partidas em 2024. Eliminado precocemente do Campeonato Carioca, o Vasco é o time com menos jogos disputados na temporada até aqui.